preste depoimento por ter confirmado a conversa com Joesley Batista. Já Temer pede ao Supremo que o inquérito dele saia das mãos do ministro Edson Fachin. E que separe o caso dele do de Aécio Neves, do PSDB. Na casa do senador afastado, a Polícia Federal apreende um manuscrito com a inscrição CX2. A presidente do BNDES, Maria Silvia Bastos Marques, pede demissão. A Operação Lava Jato prende um ex-banqueiro e um ex-gerente da Petrobras. A Justiça de São Paulo autoriza a internação compulsória de dependentes químicos. Um atentado mata quase 30 cristãos coptas no Egito. E nos Estados Unidos, a Polícia Federal investiga o genro e conselheiro do presidente Trump. O Jornal Nacional está começando. A Polícia Federal realizou hoje a 41ª fase da Operação Lava Jato. As investigações se concentram na distribuição do dinheiro que foi desviado de um contrato da Petrobras na África. O ex-gerente da área internacional da Petrobras, Pedro Xavier Bastos, foi preso preventivamente no Rio de Janeiro e chegou no começo da tarde a Curitiba. Ele é apontado como um dos responsáveis pela compra, em 2011, de um campo de petróleo em Benim, na África. Mas o local estava seco e deu um prejuízo de 77,5 milhões de dólares à estatal. Pedro Bastos foi demitido por justa causa, depois que uma comissão interna concluiu que ele escondeu informações e pressionou equipes técnicas para apressar as análises. O valor total da compra foi de 34,5 milhões de dólares. Segundo as investigações, 1/3 era propina, que foi repassada para uma conta no exterior de João Augusto Henriques. Ele é apontado como operador do PMDB e está preso há quase 2 anos. Depois, esse valor teria sido distribuído para outras contas. 1,5 milhão de dólares foram para o ex-deputado Eduardo Cunha, já condenado nesse esquema. Outra parte do dinheiro foi para contas reveladas na operação de hoje. A que mais recebeu foi a do ex-gerente da área internacional, Pedro Xavier Bastos, quase 5 milhões de dólares na Suíça. Os repasses também incluíram contas de pessoas que supostamente fizeram parte do esquema de lavagem de dinheiro, como o ex-banqueiro José Augusto dos Santos, que teve a prisão temporária decretada e se entregou no meio da tarde à Polícia Federal em Curitiba. Segundo as investigações, o dinheiro também abasteceu uma conta ligada a Fernanda Luz, que foi alvo de condução coercitiva quando a pessoa é levada pela polícia para depor. Ela não foi encontrada em casa, mas se comprometeu a prestar depoimento na semana que vem. Fernanda é filha de Jorge Luz, apontado como operador do PMDB. Ele e o filho Bruno estão presos e são réus em outra ação da Lava Jato, que apura o pagamento de propina em contratos de sondas para exploração de petróleo. Na entrevista sobre a operação de hoje, o procurador Carlos Fernando Lima criticou a redução de 9 para 6 delegados trabalhando na Lava Jato em Curitiba. Nós precisamos manter uma equipe que realmente seja operacional na Lava Jato, que realmente dê condições de suporte às medidas que vão ser tomadas daqui para frente, nas investigações que vão se desenvolver. O coordenador da operação da Polícia Federal, delegado Igor Romário de Paula, disse que entende a redução. Eu não vejo indícios de qualquer tipo de influência para tentar barrar a investigação aqui. O que eu vejo realmente é uma limitação em função da disseminação da investigação, né? São 17 estados que vão receber desmembramentos, então fica difícil para cada um desses estados realmente continuar cedendo gente para cá. A defesa de João Augusto Henriques afirmou que o juiz Sérgio Moro já julgou uma ação sobre a compra do campo de Benim e absolveu o empresário que repassou o dinheiro. Segundo a defesa, isso indica que João Henrique não fez nada ilícito. As defesas de Jorge Luz, Bruno Luz, Fernanda Luz e Eduardo Cunha não retornaram ao nosso contato. Nós não conseguimos contato com o advogado de José Augusto dos Santos. Uma das principais medidas adotadas no Supremo Tribunal Federal para combater a impunidade foi a legalidade da prisão de condenados após a revisão da segunda instância. Nesta semana, porém, a questão voltou a ser discutida. O entendimento do Supremo Tribunal Federal foi firmado há 1 ano e 3 meses. Os ministros autorizaram a prisão imediata após a condenação na segunda instância da Justiça. Antes, os réus respondiam em liberdade até o último recurso.
A decisão foi por 7-4. Essa decisão levou para a cadeia criminosos que conseguiam adiar por anos a execução da pena através de recursos aos tribunais superiores. O ex-senador Luiz Estevão, por exemplo, foi condenado em segunda instância em 2006. Ficou 10 anos solto. Por causa da decisão do Supremo, agora cumpre pena no presídio da Papuda, em Brasília. Em outubro, a corte voltou ao tema ao analisar 2 ações que questionavam a última decisão. O entendimento foi mantido, mas com placar apertado, 6-5. O ministro Gilmar Mendes votou para manter a execução da pena em segunda instância, alegando que após 2 instâncias é possível formar convicção sobre a culpa do suspeito. O acórdão do recurso extraordinário 964246 reconheceu a repercussão geral, ou seja, que os juízes das instâncias inferiores devem sempre observar o entendimento do Supremo sobre a prisão após a condenação em segunda instância. O documento diz: em regime de repercussão geral, fica reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau recursal, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência, afirmado pela Constituição. Mas na última terça, Gilmar sinalizou que pode mudar de ideia sobre a prisão em segunda instância. Foi na sessão da segunda turma, onde são julgados recursos da Lava Jato, como, por exemplo, pedidos de liberdade. Para o ministro, a prisão em segunda instância é uma possibilidade jurídica, não uma obrigação. No voto escrito, Gilmar Mendes disse: manifesto desde já minha tendência em acompanhar o ministro Dias Toffoli, no sentido de que a execução da pena com decisão de segundo grau deve aguardar o julgamento do recurso especial pelo STJ. Hoje, o ministro reforçou que a obrigatoriedade da prisão em segunda instância pode levar a injustiças e, por isso, defendeu uma revisão da decisão. O problema é que está havendo uma enxurrada de casos em que, às vezes, há recursos pendentes, plausíveis até, isso tem que ser avaliado, né? E se decreta desde logo a prisão. Então, isso nós estamos dispostos a rever. Só que colocaria mais uma instância que examina essas questões. Quem me impressionou muito com esse argumento foi o grupo da Defensoria, que mostrou resultados estatísticos bastante plausíveis, né? E nós estamos falando aí de réus pobres. A manifestação de Gilmar Mendes tem sido discutida internamente entre os ministros. Como a última votação pela execução da pena em segunda instância foi decidida por somente um voto de diferença, há o risco de o tribunal rever sua decisão, caso a questão seja posta em discussão novamente. Gilmar pode virar esse jogo e formar maioria contra a prisão em segunda instância. O mais novo integrante do Supremo, o ministro Alexandre de Moraes, é o único que não votou sobre esse tema porque chegou depois das decisões. Publicamente, ele já disse que não há ilegalidade e ainda que cabe à segunda instância decidir sobre a prisão de condenados. Foi em fevereiro, na sabatina no Senado, para se tornar ministro do Supremo. Não é inconstitucional a prisão em segunda instância. Como Vossa Excelência disse, não há uma determinação legal, mas também não há impeditivo. Quem deve decidir sobre isso é o Tribunal de Segunda Instância, exatamente porque, e esse é o fundamento jurídico que coloco, porque são primeira e segunda instâncias que podem analisar os fatos, o mérito da questão. Ou seja, primeira e segunda instâncias que podem analisar provas. O debate também preocupa a Lava Jato. O procurador da Força Tarefa em Curitiba, Carlos Fernando Lima, disse que uma eventual mudança prejudicaria a operação. E mais. Sempre interfere na Lava Jato, mas é mais do que isso. Ele interfere naquilo que nós temos como justiça penal. Não é possível uma justiça penal que nunca efetivamente seja cumprida, pelo menos em relação aos criminosos do colarinho branco. Para essa procuradora, a execução da pena a partir da segunda instância passou uma mensagem de eficiência da justiça para a população. E se houver uma mudança, o combate à corrupção seria prejudicado. A possibilidade de cumprimento da pena a partir da segunda instância é adotada em vários países democráticos. E isso representaria um avanço no Brasil hoje no combate não só à corrupção, como à criminalidade em geral, mas especialmente neste momento, uma revisão desse entendimento seria um retrocesso no combate à corrupção, sem dúvida. Não há sessão marcada para que o assunto seja oficialmente rediscutido. Mas o ministro Luiz Roberto Barroso afirmou que mudar o entendimento do Supremo seria um retrocesso. Um tribunal
sempre pode mudar a sua orientação. Mas isso só se justifica quando haja uma mudança relevante na realidade ou uma mudança na percepção social do direito. Aqui, infelizmente, não houve nenhuma mudança na realidade. A corrupção ainda continua em grande escala. E tampouco a percepção do direito. A sociedade está clamando pela punição dessas pessoas que vivem do dinheiro, de desvio de dinheiro público. Mas que não vejo nenhuma razão para modificar um modelo que começou a dar certo. A presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, pediu demissão hoje. Maria Silvia Bastos alegou motivos pessoais para deixar o cargo. Maria Silvia Bastos Marques comandou o BNDES por 1 ano e 10 dias. O banco fez o anúncio num comunicado de 3 linhas, justificando a saída por razões pessoais. O pedido de demissão foi entregue pessoalmente ao presidente Michel Temer no início da tarde no Palácio do Planalto. O presidente Temer divulgou uma nota elogiando Maria Silvia Bastos, chamada de honesta, competente e séria. A nota diz também que ela moralizou um setor estratégico para o país, elegendo critérios profissionais e técnicos para os financiamentos. A gestão de Maria Silvia foi marcada pela austeridade na concessão de crédito, uma linha de atuação que ficou clara desde o discurso de posse. O pano de fundo continuará sendo sempre a concessão de empréstimos de forma criteriosa, com economicidade e a empresas com boas práticas de governança. Nas últimas semanas, o BNDES se tornou alvo de investigações de operações suspeitas feitas no governo passado, como a Operação Bullish da Polícia Federal, que apura o favorecimento ao grupo JBS. Funcionários do banco foram levados para prestar depoimento no inquérito, o que levou Maria Silvia Bastos a divulgar um vídeo na internet. Nós, que respondemos pelo BNDES, e todos os empregados dessa instituição são os principais interessados em que se apure quaisquer eventuais fatos que tenham ocorrido em relação às suas operações. A operação policial aumentou o clima de tensão interna. Havia resistência de funcionários às novas estratégias do banco. E, além disso, na última quarta-feira, foi criada no Senado a CPI do BNDES. Os fatos investigados são da gestão anterior. Mesmo assim, Maria Silvia disse a interlocutores que a CPI seria um instrumento para impedir as mudanças que ela tentava fazer no banco. Mudanças que desagradavam políticos da base governista. O governo não impediu a coleta de assinaturas para a CPI. E isso foi um dos fatores que levaram ao pedido de demissão. Maria Silvia Bastos Marques foi a primeira mulher a comandar o BNDES. Doutora em economia, ela já tinha sido presidente da Companhia Siderúrgica Nacional. Já foi também secretária de Fazenda do município do Rio e presidente da Empresa Olímpica Municipal. Hoje, ela deixou uma carta aos funcionários do BNDES. Confirma a saída por razões pessoais e diz ter buscado olhar para o futuro e estabelecer novos modelos de negócios e estratégias para o banco. O economista Paulo Rabelo de Castro será o novo presidente do BNDES. Ele assume na semana que vem. Em abril, as contas da União, dos estados e dos municípios tiveram um saldo positivo de quase 13 bilhões de reais. Os governos fizeram esforço para cumprir um novo teto de gastos e a arrecadação de impostos melhorou. Mas o rombo nas contas da Previdência piorou. Foi 40% maior do que em abril do ano passado. A agência de classificação de risco Moody's mudou a perspectiva da nota do Brasil de estável para negativa. Na semana passada, a Standard & Poor's já tinha deixado o Brasil em observação. Elas afirmam que as denúncias sobre o presidente Temer ameaçam a aprovação de reformas para colocar as contas públicas em ordem. A avaliação das agências é importante porque sinaliza aos investidores se podem confiar ou não na economia de um país. Em nota, o Ministério da Fazenda declarou que continua comprometido com a agenda de reformas. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu autorização do Supremo Tribunal Federal para ouvir o depoimento do presidente Michel Temer no caso das gravações da JBS. Segundo Janot, Temer acabou fazendo uma confissão ao confirmar o encontro com Joesley Batista. No pedido para ouvir Michel Temer, o procurador Rodrigo Janot refez o histórico das acusações dos delatores, das gravações e de pronunciamentos do próprio presidente.
em que pese Michel Temer alegar ilicitude da gravação e questionar sua integridade técnica, em pronunciamentos recentes, o presidente da República não negou o encontro nem o diálogo noturno e secreto com o colaborador Joesley Batista. Tampouco nega que o colaborador tenha lhe confessado fatos criminosos graves. Janot cita o diálogo de Temer com Joesley Batista sobre a suposta compra de juízes e de um procurador pelo dono da JBS. É investigado, eu não tenho ainda denúncia. Isso, não tenho denúncia. Aqui eu dei conta de um lado o juiz, dá uma segurada, do outro lado o juiz substituto, que é um cara que fica segurando os dois. Ou eu consegui botar uma dor dentro da força-tarefa, que também está me dando informação, e lá que eu estou para dar conta de trocar o procurador que está atrás de mim. Se eu der conta, tem um lado bom e um lado ruim. Sobre esse trecho da gravação, Janot afirma que Temer deveria, no mínimo, ter comunicado os crimes às autoridades. No sábado passado, Temer tentou se explicar. Para o procurador, foi uma segunda confissão. Eu devo dizer que não acreditei na narrativa do empresário de que teria segurado os juízes, etc. Ele é um conhecido falastrão exagerado. E Janot argumenta. Mais uma vez, o fato relevante não é negado, sendo, em realidade, objeto de confissão, no sentido de que os interlocutores dialogaram sobre possível corrupção de agentes públicos. O procurador destacou outro diálogo em que Joesley contou a Temer que estava pagando mesada pelo silêncio de Eduardo Cunha. Esse negócio dos vazamentos, o telefone lá do Pardo, com o Gedel, volta e meia citava alguma coisa meio tangenciando a nós, não sei o quê. Eu estou lá me defendendo. Como é que eu mais ou menos dei conta de fazer até agora? Eu estou de bem com o Eduardo. Tem que manter isso. Todo mês. Segundo o procurador, no pronunciamento, Temer confirmou que esse trecho da gravação é real. Devo até registrar que é interessante quando os senhores examinam o seu depoimento e o áudio, os senhores verificam que a conexão de uma sentença a outra não é a conexão de quem diz, olhe, eu estou comprando o silêncio de um ex-deputado e estou dando tanto a ele. Não, a conexão é com a frase, eu me dou muito bem com o ex-deputado, mantenho uma boa relação. Eu disse, mantenha isso. Viu, enfatizam muito o viu. Janot usa a palavra confissão 10 vezes no pedido que fez ao relator da Lava Jato no Supremo, ministro Luiz Edson Fachin, e conclui. A iniciativa de comentar a conversa, admitindo seu conteúdo, mas contestando sua interpretação, foi da própria autoridade impetrada, no caso Temer, que não estava sob interrogatório. Tomou a iniciativa de se pronunciar. Assim, salvo hipótese de anulação da confissão, erro de fato ou coação, houve uma admissão irrevogável dos fatos, que torna irrelevante qualquer debate acerca da validade das gravações. É o ministro Fachin quem decide se Temer deve ou não prestar depoimento. E se autorizar, ele também determina como será, se cara a cara ou por escrito, e quem deve ouvir Michel Temer. Os advogados do presidente já haviam pedido ao relator que Temer só prestasse depoimento depois do resultado da perícia nas gravações da JBS. E, se possível, por escrito ou na presença de Fachin. O procurador também pediu para ouvir o senador afastado Aécio Neves, do PSDB, e o deputado afastado Rodrigo Rocha Loures, do PMDB.
Eles estão no mesmo inquérito que investiga se Michel Temer, junto com eles, formou uma organização criminosa que recebia propina da JBS e atuava para obstruir a Lava Jato. O Palácio do Planalto declarou que nos pronunciamentos o presidente Michel Temer apenas confirmou um fato que ocorreu sem qualquer ilicitude ou ilegalidade e que não houve confissão alguma. A defesa de Temer apresentou hoje 2 pedidos ao Supremo Tribunal Federal. Um é para que o inquérito contra ele saia das mãos do ministro Luiz Edson Fachin. Os advogados alegam que o caso não tem conexão com a Lava Jato. O outro pedido é para que as investigações contra o presidente sejam separadas das investigações contra Aécio Neves e Rodrigo Rocha Loures. Segundo a defesa, dessa forma os trabalhos seriam concluídos mais rapidamente. Os 2 pedidos serão analisados pelo ministro Fachin. A defesa do senador afastado Aécio Neves, do PSDB, declarou que ele tem o maior interesse em ser ouvido para poder explicar o que for necessário. A defesa do deputado afastado Rodrigo Rocha Loures, do PMDB, não quis se manifestar. O Supremo Tribunal Federal tornou públicos hoje documentos apreendidos na Operação Patmos, que foi deflagrada na semana passada, logo depois da divulgação das denúncias da JBS. O inquérito investiga o presidente Michel Temer, o senador afastado Aécio Neves e o deputado afastado Rodrigo Rocha Loures. Até o momento, só foram anexadas ao inquérito informações referentes ao caso do tucano Aécio Neves. O documento da Polícia Federal enviado ao Supremo detalha as buscas feitas no apartamento do senador afastado Aécio Neves, do PSDB, na semana passada, na Avenida Vieira Souto, em Ipanema, no Rio. Na operação foram apreendidos objetos e papéis, entre eles documentos num saco plástico. Segundo a Polícia Federal, comprovantes de depósitos e anotações. Numa delas está escrito CX2. Os investigadores também encontraram no apartamento um bloqueador de sinal telefônico. Além disso, foram apreendidos 15 quadros e uma escultura. A Polícia Federal encontrou no gabinete de Aécio, no Senado, um caderno que seria usado para agendamentos. Num deles, aparece o nome de Joesley Batista. Os agentes também apreenderam 14 folhas com planilhas de indicações para cargos federais, com remuneração e direcionamento em qual partido pertence ou foi indicado. Nos documentos anexados ao inquérito, há também uma revelação do ex-secretário parlamentar Menderson de Souza Lima, que trabalhava com o senador Zezé Perrella, do PMDB de Minas. Menderson, que está preso desde a semana passada, contou aos policiais que, ao saber das notícias da delação da JBS envolvendo o nome dele, levou 2 sacolas com R$480 mil para a casa da sogra, no município de Nova Lima, em Minas. Segundo ele, a sogra não sabia do conteúdo das sacolas. Menderson levou os investigadores até lá para entregar o dinheiro, que estava escondido num dos quartos. De acordo com a Polícia Federal, ele disse que esse dinheiro era parte do que ele foi buscar em São Paulo no dia 3 de maio. Os investigadores dizem que o dinheiro era destinado ao senador Aécio Neves. A defesa do senador afastado Aécio Neves, do PSDB, declarou que lamenta que informações estejam sendo divulgadas para a imprensa sem qualquer contextualização que permita o devido esclarecimento. Os advogados declararam que uma eventual referência a CX2 não significa qualquer indício de ilegalidade. O senador Zezé Perrella, do PMDB, disse que está absolutamente tranquilo e confiante de que as investigações vão provar que ele não cometeu nenhuma irregularidade. O advogado do ex-secretário parlamentar Menderson Souza não quis se manifestar. O empresário Joesley Batista pediu renúncia do cargo de presidente do Conselho da JBS. A seguir, afastados os policiais envolvidos na morte de 10 poceiros no Pará. A Justiça de São Paulo autoriza a internação de dependentes químicos mesmo sem autorização deles. Foram enterrados hoje os corpos dos 10 poceiros mortos numa fazenda no sul do Pará. O governo do estado decidiu afastar os policiais envolvidos na ação. Esta tarde, o Ministério Público ouviu um delegado e um policial militar envolvidos na ação na Fazenda Santa Lúcia. Os promotores também já conversaram com 2 sobreviventes.
As investigações ainda estão sob sigilo. Um dos feridos está internado com proteção policial. Hoje, a Secretaria de Segurança do Pará informou que os 21 PMs e 8 policiais civis que participaram da operação foram afastados de suas atividades de rotina. Representantes do Ministério Público, do Governo Federal e da Ordem dos Advogados do Brasil acompanharam o trabalho de peritos na fazenda em Pau d'Arco. Ainda não há pistas sobre o local exato onde as mortes ocorreram. A OAB criticou o fato de os policiais que participaram da operação na quarta-feira terem retirado os corpos antes da chegada dos peritos. Porque você realmente descaracteriza a cena do crime. O correto você seria chamar a perícia e aí uma perícia independente iria fazer o seu trabalho. Eles não têm certeza absoluta de onde foi e de como é que foi esse conflito. A polícia afirma que revidou o ataque dos poceiros quando tentava cumprir mandados de prisão, mas parentes de testemunhas alegam que as vítimas não reagiram. Quem também acompanha o caso de perto é a Comissão Pastoral da Terra, que disse hoje que vai denunciar a ação da polícia a organizações internacionais. O Conselho Nacional de Direitos Humanos, ligado ao governo federal, pediu que a Polícia Federal realize uma investigação paralela. Cada vez mais temos elementos que estão aparecendo com as testemunhas, que finalmente puderam falar, algumas anonimamente e outras que foram ouvidas pelo Ministério Público, que levam a crer de fato que não houve confronto no local. Esta manhã, as 10 vítimas foram enterradas em Redenção e Pau d'Arco. Mãe, tio, primo, só aqui, gente, da minha família foi 7 pessoas. Queria justiça, meu Deus. O Ministério da Justiça determinou que a Polícia Federal investigue o caso. A Secretaria de Segurança Pública do Pará declarou que os fatos serão apurados com rigor e admitiu que houve falha de procedimento, porque o local onde teriam ocorrido as mortes não foi preservado. A Justiça de São Paulo autorizou a Prefeitura paulistana a internar dependentes químicos mesmo contra a vontade deles. Na petição encaminhada à Justiça, a Prefeitura requereu autorização judicial para a busca e apreensão das pessoas em estado de droga-adição que estão vagando pelas ruas de São Paulo e explicou que a ação será devidamente monitorada por equipes multidisciplinares. O Conselho Regional de Medicina de São Paulo informou que foi procurado por médicos que tiveram seus nomes incluídos no pedido que a Prefeitura fez à Justiça de internação compulsória dos usuários de drogas. Os médicos disseram que não foram previamente consultados e que não concordam com este modelo de internação compulsória que a Prefeitura está propondo. Os que me procuraram falaram que não tinham sido avisados pela Prefeitura e ficaram surpresos de terem sido arrolados como avaliadores médicos que iriam avaliar os pacientes. Em nenhum momento nós quisermos dizer que estes médicos são os que vão fazer as internações compulsórias. Os médicos estão totalmente livres para fazer o que eles acharem melhor, inclusive para não fazer, inclusive para sair do programa. Mesmo com autorização judicial para a internação compulsória, o assunto ainda divide os especialistas. Ele precisa ser internado forçosamente, compulsoriamente, para a própria segurança e a sobrevivência dele. Então, ao ser internado ou confinado, tem que ser compulsório, para que ele receba o tratamento médico, clínico, para resguardar a sua vida. O Brasil já foi tentado, já foi feito o que eles chamavam de justiça terapêutica e foi um fracasso. O prefeito João Dória disse que a internação compulsória só será adotada em último caso e que ela não será feita em massa. Isso não será feito de forma coletiva, de forma arbitrária e de forma a contrariar os princípios básicos da medicina e da psiquiatria. Tudo será feito com muito cuidado. Discussão à parte, na Praça Princesa Isabel, no centro, cada vez mais usuários compram e fumam crack diante dos olhos da polícia. Olha só, essa é uma situação que acontece vez por outra aqui na praça. Essa moça provavelmente sob estado da droga, deitou no meio da avenida e eles estão tentando tirá-la dali. Os agentes de saúde conseguiram levar a moça para atendimento. O Ministério Público de São Paulo vai recorrer contra a decisão judicial que autorizou as internações compulsórias. A seguir, a Polícia Federal Americana investiga o genro do presidente Trump. Um atentado
Egito mata mais de 30 cristãos coptas. – 29 pessoas morreram e 24 ficaram feridas hoje num atentado contra cristãos coptas no Egito. Os ônibus que transportavam os peregrinos foram alvejados por tiros. Testemunhas disseram que pelo menos 8 atiradores vestiam uniformes militares. Crianças estão entre os mortos. O comboio tinha saído da província de Minya e estava a caminho do mosteiro de São Samuel, ao sul da capital, Cairo. A polícia montou postos de controle nas estradas para tentar prender os assassinos. Mas até agora ninguém foi preso e nenhum grupo assumiu a autoria do ataque. Os cristãos coptas são uma minoria religiosa no Egito, mas uma minoria significativa com mais de 9 milhões de fiéis, o equivalente a 10% da população do país. A principal igreja cristã do Egito vem sofrendo perseguição de extremistas islâmicos. Só nos últimos 5 meses, pelo menos 100 coptas perderam a vida de forma violenta. Em abril desse ano, uma semana antes da Páscoa, o Estado Islâmico reivindicou atentados contra 2 igrejas. Quando o Papa Francisco visitou o Egito pouco depois, ele esteve em outra atacada por um homem-bomba ano passado e se encontrou com o patriarca Teodoro II, que é considerado sucessor de São Marcos e não de São Pedro, como acontece na Igreja Católica Apostólica Romana. E em retaliação a esse ataque, caças do Egito bombardearam campos de treinamento de extremistas islâmicos na Líbia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu a união de países aliados para proteger as comunidades cristãs no Oriente Médio e disse que os terroristas estão numa guerra contra a civilização. Começou hoje na Itália a reunião dos líderes dos 7 países mais ricos do mundo. Banhada pelo Mediterrâneo, Taormina, com o seu teatro grego-romano, é a prova de que nesta terra os imigrantes sempre existiram. Os líderes dos 7 países mais industrializados querem conter o fluxo migratório de hoje, se necessário até fechando fronteiras. Mas pensam também em intervir nos países de origem para trazer refugiados de forma legal. Protagonista do encontro, o presidente americano Donald Trump quer fechar as portas do seu país não só aos imigrantes, mas também aos produtos de fora. Ele pediu aos líderes que cuidem de seus mercados internos e parem de exportar, principalmente para os Estados Unidos. Segundo fontes diplomáticas, a primeira-ministra alemã Angela Merkel o enfrentou com valentia. Ela representa uma das maiores nações exportadoras do mundo. E por vender tantos carros, a locomotiva alemã foi vítima de um comentário de Donald Trump. Os alemães são maus, muito maus, disse ele. Sobre as mudanças climáticas, frustração geral. Trump não quer decidir agora se os Estados Unidos ficam ou se retiram do Acordo de Paris. A Casa Branca tem recebido muita pressão dos estados que exploram carvão e petróleo. O único acordo de hoje foi sobre segurança e combate ao terrorismo. Os líderes decidiram dobrar as forças e combater os abusos dos extremistas também pela internet. A primeira-ministra britânica, Theresa May, às voltas com a investigação do atentado de segunda em Manchester, voltou rapidamente, transformando a reunião quase num G6. A polícia britânica anunciou hoje que desmantelou boa parte da rede extremista islâmica envolvida no atentado de segunda-feira na saída do show em Manchester. Com as 2 detenções de hoje, o total de suspeitos presos chega a 9. O alerta nacional continua em nível crítico e hospitais foram orientados a se preparar para um possível ataque no fim de semana. A cantora americana Ariana Grande anunciou que vai voltar a Manchester para fazer um show com renda destinada às famílias de vítimas do atentado. A Polícia Federal dos Estados Unidos está investigando uma das pessoas de maior prestígio na Casa Branca. Jared Kushner não é apenas o genro de Donald Trump. É considerado o conselheiro mais influente do presidente americano. Ele orienta Trump, por exemplo, nas questões envolvendo o Oriente Médio. Jared e a mulher, Ivanka Trump, estão acompanhando o presidente nessa viagem que passou pela Arábia Saudita e por Israel, além de Itália e Bélgica. A notícia de que Jared está sendo investigado significa que o FBI chegou ao círculo íntimo de Trump. O FBI quer saber o que Jared tratou com o embaixador da Rússia.
quando eles se reuniram aqui na Trump Tower, em Nova York, em dezembro do ano passado. E também o que ele discutiu, alguns dias depois, com o presidente de um banco estatal russo. Naquela época, Jared fazia parte da equipe de transição de governo. E esses encontros chamaram a atenção dos agentes que estão investigando o que a Rússia fez para influenciar as eleições americanas. O então conselheiro de segurança nacional de Trump, Michael Flynn, também se encontrou com o embaixador russo em dezembro. Eles falaram das sanções econômicas do governo de Barack Obama que estavam prejudicando a economia da Rússia. Depois de mentir sobre essa reunião, Flynn pediu demissão do governo em fevereiro. Os advogados do genro de Trump afirmam que Jared já tinha se oferecido para falar sobre esses encontros na investigação feita pelo Congresso e que vai fazer a mesma coisa se for chamado pelo FBI. O jornal americano The Washington Post publicou agora há pouco que agentes de inteligência americanos interceptaram uma conversa entre o embaixador russo nos Estados Unidos e o governo da Rússia. O diplomata teria dito que Kushner pediu um canal direto de comunicação entre a equipe de transição de governo e o Kremlin. O objetivo, segundo o jornal, seria evitar que os contatos entre as partes fossem monitorados. A gente volta a seguir com a previsão do tempo. As contas de luz vão ficar mais baratas em junho. A bandeira tarifária verde sinaliza o fim da cobrança de taxa extra para os consumidores. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, porque o volume de chuva nos reservatórios das hidrelétricas foi maior do que o esperado e porque existe uma perspectiva de queda no consumo de energia elétrica. E nós vamos agora à previsão do tempo com a Maria Júlia Coutinho, que está lá em São Paulo. Olá, Maju, boa noite. O que é que você destaca para amanhã? Oi, Heraldo, boa noite para você, para Renata e para todos. Olha, Heraldo, não sei se você se lembra, mas a semana começou com muita chuva em pontos do Nordeste e no sul do país e vai terminando do mesmo jeito. Veja só a quantidade de áreas de instabilidade aqui que estão rondando o sul. Amanhã ainda deve chover nos estados da região, mas a chuva mais intensa pode atingir essas áreas aqui, olha, Santa Maria, Santo Ângelo, Passo Fundo no Rio Grande do Sul, região de Chapecó e Lages lá em Santa Catarina e também de Foz do Iguaçu no Paraná. Pode chover em todas as capitais da região, destaque para Porto Alegre, onde o céu deve ficar carrancudo de novo, máxima de 20 graus na capital gaúcha. Vamos agora para o Nordeste, para o leste do Nordeste, porque vai continuar recebendo uma carga pesada de umidade do oceano e a chuva vai persistir, especialmente em Sergipe, Alagoas e em Pernambuco. Por isso, o trio aqui, parada dura da chuva, nesses últimos dias, continua em destaque. Recife, Maceió e Aracaju, viu, Heraldo? E como ficam as outras regiões? A gente tem previsão de pancadas para o norte do país, a maior parte da região norte, também a maior parte dos estados de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul. Aqui no sudeste pode sobrar um pouco de chuva para áreas de São Paulo, sul e oeste do estado, já que a frente fria que contribuiu com os temporais lá no sul deve se aproximar do estado. Com a aproximação dela, o vento vira e a umidade aumenta na capital paulista. O sábado começa com sol entre nuvens, 17 graus, 25 de máxima à tarde, mas pode ter garoa à noite, viu? Essa previsão também vale para a maior parte das praias paulistas. Campo Grande, Belém e Manaus com calor e com pancadas isoladas. E vai rolar um sábado inteirinho de sol para curtir ao ar livre em Goiás, no Tocantins, entre parte do Maranhão, interior da Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, aqui também Espírito Santo, norte de São Paulo. 31 de máxima no Rio de Janeiro, 27 em Vitória e 26 em BH. Tem chance de nevoeiro no leste de Minas e em pontos de São Paulo. Aliás, a previsão de ontem se confirmou e um forte nevoeiro cobriu parte do litoral paulista, como esse aqui registrado, Heraldo, pelo fotógrafo Eduardo Macedo em Praia Grande. É o chamado nevoeiro marítimo que eu expliquei ontem aqui na previsão. Muito obrigado pelas suas informações. Ótimo fim de semana para vocês. Você também. Renata. O Globo Repórter de hoje investiga a química da amizade. Vamos conhecer brasileiros que construíram extraordinários laços afetivos. A mulher que já era mãe de 2 filhos emprestou a barriga para a amiga que não conseguia manter uma gravidez. A enfermeira não hesitou, abriu sua casa para uma paciente que precisava de abrigo. Norma e Bruna,
Que tal juntar a experiência dos 90 com a energia dos 20? Vem aí o cachorrinho que toma até ônibus sozinho para ir atrás do dono. E você, o que faria por um amigo? Hoje, no Globo Repórter. E o Jornal da Globo é logo depois de Os Dias Eram Assim. E você pode rever o Jornal Nacional no Globoplay. Boa noite. Boa noite, bom fim de semana. Preste depoimento por ter confirmado a conversa com Joesley Batista. Já Temer pede ao Supremo que o inquérito dele saia das mãos do ministro Edson Fachin. E que separe o caso dele do de Aécio Neves, do PSDB. Na casa do senador afastado, a Polícia Federal apreende um manuscrito com a inscrição CX2. A presidente do BNDES, Maria Silvia Bastos Marques, pede demissão. A Operação Lava Jato prende um ex-banqueiro e um ex-gerente da Petrobras. A Justiça de São Paulo autoriza a internação compulsória de dependentes químicos. Um atentado mata quase 30 cristãos coptas no Egito. E nos Estados Unidos, a Polícia Federal investiga o genro e conselheiro do presidente Trump. O Jornal Nacional está começando. A Polícia Federal realizou hoje a 41ª fase da Operação Lava Jato. As investigações se concentram na distribuição do dinheiro que foi desviado de um contrato da Petrobras na África. O ex-gerente da área internacional da Petrobras, Pedro Xavier Bastos, foi preso preventivamente no Rio de Janeiro e chegou no começo da tarde a Curitiba. Ele é apontado como um dos responsáveis pela compra, em 2011, de um campo de petróleo em Benim, na África. Mas o local estava seco e deu um prejuízo de 77,5 milhões de dólares à estatal. Pedro Bastos foi demitido por justa causa depois que uma comissão interna concluiu que ele escondeu informações e pressionou equipes técnicas para apressar as análises. O valor total da compra foi de 34,5 milhões de dólares. Segundo as investigações, 1/3 era propina, que foi repassada para uma conta no exterior de João Augusto Henriques. Ele é apontado como operador do PMDB e está preso há quase 2 anos. Depois, esse valor teria sido distribuído para outras contas. 1,5 milhão de dólares foram para o ex-deputado Eduardo Cunha, já condenado nesse esquema. Outra parte do dinheiro foi para contas reveladas na operação de hoje. A que mais recebeu foi a do ex-gerente da área internacional, Pedro Xavier Bastos, quase 5 milhões de dólares na Suíça. Os repasses também incluíram contas de pessoas que supostamente fizeram parte do esquema de lavagem de dinheiro, como o ex-banqueiro José Augusto dos Santos, que teve a prisão temporária decretada e se entregou no meio da tarde à Polícia Federal em Curitiba. Segundo as investigações, o dinheiro também abasteceu uma conta ligada a Fernanda Luz, que foi alvo de condução coercitiva quando a pessoa é levada pela polícia para depor. Ela não foi encontrada em casa, mas se comprometeu a prestar depoimento na semana que vem. Fernanda é filha de Jorge Luz, apontado como operador do PMDB. Ele e o filho Bruno estão presos e são réus em outra ação da Lava Jato, que apura o pagamento de propina em contratos de sondas para exploração de petróleo. Na entrevista sobre a operação de hoje, o procurador Carlos Fernando Lima criticou a redução de 9 para 6 delegados trabalhando na Lava Jato em Curitiba. Nós precisamos manter uma equipe que realmente seja operacional na Lava Jato, que realmente dê condições de suporte às medidas que vão ser tomadas daqui para frente, nas investigações que vão se desenvolver. O coordenador da operação na Polícia Federal, delegado Igor Romário de Paula, disse que entende a redução. Eu não vejo indícios de qualquer tipo de influência para tentar barrar a investigação aqui. O que eu vejo realmente é uma limitação em função da disseminação da investigação, né? São 17 estados que vão receber desmembramentos, então fica difícil para